Bom dia a todos os casais. Hoje nossa meditação será em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vivendo, não só falando. Para que um pai possa ensinar a palavra a seus filhos, ele precisa primeiramente conhecê-la. Ela tem de ser real para mim e só então Deus poderá me usar para torná-la real para meus filhos. Deus nos diz que devemos inculcar, ou seja, ensinar com empenho, suas palavras a nossos filhos e falar delas sentados em casa, andando de um lugar para outro, quando vamos dormir e quando levantamos. Deuteronômio 6 e 7. Nossos filhos devem ficar impregnados da palavra de Deus. Eles devem ouvi-la e vê-la em qualquer lugar em que estejam. Devem ser confrontados constantemente com sua sabedoria e filosofia. Quando Deus diz que devemos ensinar sua palavra a nossos filhos, não está falando de algo que pode ser feito em uma classe de escola dominical, durante 1 hora por semana. Trata-se de um estilo de vida, um exemplo. Isso absorve tempo e esforço. Significa tornar a palavra de Deus prioridade máxima. Ele também não está falando de uma situação artificial numa sala de aula. Ele tem em vista uma vida diária com a palavra de Deus, como uma coisa natural, procurando nela sabedoria para os problemas do dia a dia. E é essa sabedoria que, se passando aos filhos, poderá levá-los ao amadurecimento e torná-los habilitados para a vida. Nós também ensinamos as palavras do Pai pelo exemplo, nossa obediência a elas e nossa confiança em suas promessas. Meus filhos precisam ver que tenho fé na palavra de Deus, mesmo quando ela parece ilógica. Obediência à palavra de Deus sempre traz as bênçãos dele. Nossos filhos precisam ver essa verdade ilustrada em nossas vidas. Pense nisso. Seus filhos irão lembrar-se de você como alguém que amava a palavra de Deus? Como você toma suas decisões? Você sabe o que o livro de Provérbios diz sobre finanças, educação de filhos, sobre a língua, sobre a autoridade em sua vida, sobre tentação? Onde você tem procurado respostas? O interessante nesse texto é que quando Paulo fala no versículo 14 para Timóteo, ele faz referência de quem ele aprendeu. E nesse caso, ele não está se referindo simplesmente a si, o apóstolo, mas aquilo que ele referiu no capítulo 1, quando ele diz que ele lembra da fé de Timóteo, que habitou primeiro na avó e depois na mãe, deixando claro o exemplo e também o cuidado que a mãe de Timóteo teve de ensinar a palavra de Deus para ele. Isso mostra claramente que os pais precisam ter essa preocupação na sua vida, de que seus filhos conheçam a palavra de Deus, que vivam na palavra de Deus, que sejam instruídos na palavra de Deus. Essa é a melhor e mais importante herança que pais podem passar para os filhos, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é aquilo que vai fazer todo o diferencial, tanto para essa vida como para a vida futura. O próprio Paulo fala isso na sua primeira carta, quando ele diz, falando para o próprio jovem pastor Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, claramente, ele fala dessa comparação de como a piedade tem um proveito eterno.
E essa deve ser a nossa preocupação como pais crentes, que nossos filhos conheçam a verdade, que nossos filhos vivam a verdade e que nossos filhos possam propagar a verdade. Claro, isso não vai ser da noite para o dia, isso não vai ser, como diz o nosso devocional, simplesmente levando crianças aos finais de semana para a igreja, nem tampouco dizendo para eles fazerem uma coisa que nós não fazemos. Por isso, o Tiago, na sua carta, alerta a todos: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por essa razão, precisamos, cada dia mais, nos esforçar para que nossa família tenha como base sólida, a rocha que é Cristo e a sua palavra. Que Deus nos abençoe.